Bom dia, pessoal. Olha que quadro bonito que estamos conversando na quarta-feira. Bom dia. Vocês estão conhecendo aqui toda a equipe que vai estar presente hoje. A Patrícia, para quem não conhece, é a Patrícia aí, lindona. Que fica sempre atrás. Bom dia a todos. Querido Fausto, a Aldinha aqui com a gente, sempre linda. Hoje nós temos a presença da Alicia, né? Que vai falar um pouquinho para a gente também. A Zenaide, que vai falar depois. A Catinha, sempre cantando, harmonizando conosco, lindinha, recuperada. Graças a Deus, né, Catinha? Graças a Deus, graças ao Dr. Bittencourt, graças ao esforço também dela de se comprometer, de cuidar do coraçãozinho e não perder a confiança nunca. Né? Graças a Deus, isso é muito importante, o tratamento. Então, vamos lá, Catinha, vamos fazer a harmonização? Então, vamos. A gente vai cantar uma música nova hoje. Oh, que beleza! A nossa querida palestrante de hoje que pediu. Vamos lá. Se o alento não vier e aquele que sempre contou negarão te alentar, me ofereça seu perdão, assim terá grande valor e aprenderá a amar. O Pai não nega o socorro nas horas da desesperança, mantenha um raio de luz e a tua fé. O Pai não nega o socorro nas horas da desesperança, mantenha o raio de luz e a tua fé. Se o alento não vier e aquele que tanto contou negarão te alentar, me ofereça teu perdão, assim terá grande valor e aprenderá a amar. O Pai não nega o socorro nas horas da desesperança, mantenha o raio de luz e a tua fé. O Pai não nega o socorro nas horas da desesperança, mantenha o raio de luz e a tua fé. A música se chama... Como que chama? Consolação ou consolo? Consolação. Consolação. Que linda música. Bonita, né? Eu também não conhecia. Zenaide me apresentou. Maravilhosa. Obrigado, Catinha. Agora, a próxima vez, traz a letra para cantarmos juntos, como a Daniela. Vou. Peço desculpas por não ter colocado a letra hoje. Muito obrigado, Catinha. Eu queria que a gente marcasse também, que nós estamos chegando em dezembro, né? Que esse ano tão cheio de dificuldades, você foi assim, fundamental para manter o nosso astral alto, harmonizado, vibrando alto. Muito obrigado, viu? Gratidão. Bom dia, Theo! Bom dia para todos, meus queridos amigos, saudades de todos. Vamos tentar, né, dar continuidade ao estudo, pegando agora a lição do Emmanuel, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, né, Theo, para nós. E nós vamos dar continuidade. Hoje, a última, na verdade, nós vamos encerrar, né, como o Sr. Fausto falou, a última lição do Pão Nosso. Então, aí nós vamos abrir um pequeno parêntese aqui, antes de entrar da lição mesma, né? E vamos lembrar aqui, continuar com a nossa querida Aldinha, com a permissão dela. Nós trouxemos essa mensagem do Dr. Bittencourt, de uns 15 dias atrás, para a gente falar do Emmanuel um pouquinho, né? Esse servidor, apóstolo, servidor do Cristo. Então, olha o que o Dr. Bittencourt trouxe para nós através da Alda. Com Jesus,
nós aprendemos a entrar em contato conosco para ver o que precisa ser transformado. As mensagens de Emmanuel nos convidam a realizar esse trabalho interior, de iluminação interior, e a nos tornarmos melhores a partir da nossa transformação. Então, nós vamos abrir um pequeno parêntese e voltar no início do livro. Nós estamos com um livrinho aqui, que na abertura, o próprio Emmanuel, ele faz a abertura do livro. Porque hoje nós estamos aqui, 180 lições, é como se a gente tivesse ficado 6 meses lendo uma lição por dia, estudando a lição por dia. Então, cada uma dessas lições aí foi um convite, continua sendo um convite do Emmanuel, para que a gente consiga fazer a nossa transformação íntima, nos iluminar, né? Então, nós vamos falar dessa abertura para que a gente possa entender melhor a lição de hoje, que é crê e segue, que o Sr. Fausto, a Alicia, a Alda trouxe aí para a gente. Nós ficamos aqui atentos, meu Deus. Na abertura do livro, Pão Nosso, Emmanuel fala que ainda hoje a gente olha para o Espiritismo e vê só os fenômenos, né? Ou a maioria das pessoas vê essa experimentação fenomênica. Nos limitamos a discussões filosóficas, né? Longas discussões, esquecemos da significação moral que a doutrina traz para nós. Só que ele falou que as pessoas, os adeptos, os que estão aqui estudando o Espiritismo, aqui encarnados ou desencarnados, realmente preocupados com o progresso efetivo do mundo, aqui ou lá, ou distanciados da vida física, como Emmanuel coloca, lutam, né, pugnam pelo Espiritismo com Jesus. Isso aqui é a abertura do Emmanuel, viu, gente? Então, nós vamos dar uma lidinha para abrir a nossa alma, né, abrir a nossa mente, o nosso espírito. Aí, o que o Emmanuel coloca lá? Para nós outros, ele está falando dele, acredito que André Luiz, Bezerra, representando todos que estão preocupados no trabalho para que o mundo, né, para esse progresso efetivo do mundo. Então, Emmanuel coloca o seguinte: para nós outros, que supomos já trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, encarnado ou desencarnados. Porque ele falou que eles lá, distanciados da vida física, estão lutando pelo Espiritismo com Jesus. Então, eles já, diz que já se supõe acordado, né, para essa responsabilidade de viver aqui no mundo físico ou lá no mundo espiritual. O Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. Acreditamos na imortalidade da alma? Acreditamos. Vemos, né, experimentamos fenômenos? Experimentamos. Entramos em discussões filosóficas? Entramos. Mas o Espiritismo é clima de serviço e edificação. E ele continua lá na abertura. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma. Porque se nós estamos aqui na doutrina espírita, todos nós sabemos disso. E a maioria de nós tem certeza, né, da sobrevivência da alma. Não adianta só acreditar, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Então, nesse esforço de habilitação, né, habilitação é nos tornar capaz, preparado, em direção a uma vida espiritual melhor, superior a essa que nós temos hoje, nós não dispomos, não dispomos guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente, isso tudo Emmanuel falando na abertura do livro. Quem leu o livrinho deve estar lembrando de alguma coisinha, se não, vão voltar lá, né, na abertura. Somente, olha só a palavra, somente, não dispomos, somente à luz das suas lições sublimes, à luz do Evangelho de Jesus, das suas lições sublimes, desse sábio amoroso, desse Cristo amoroso, somente através das suas lições é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. É aqui o preparo terrestre,
para que a gente siga cada vez mais a nossa escala evolucional. O Evangelho de Jesus é riquíssimo. Então, eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito do professor Severino Celestino, amo falar esse nome, que ele fala o seguinte: o Evangelho de Jesus é riquíssimo, tem receita para tudo, até para estresse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha que coisa mais linda. E ainda ali na abertura do livro, porque eu não consegui, a gente traz frases assim, não consegui tirar, deixar essas aqui de fora. O Emmanuel coloca: o problema não é apenas de saber, porque nós conhecemos, observaram que apenas saber é muito importante, nós vamos ver isso aqui, porque nós sabemos dos fenômenos, sabemos da continuidade da vida, mas o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se para a extensão do bem, porque nós sabemos muita coisa, nós já conhecemos muito, mas saber não é suficiente para reformar-se. Nós precisamos aprender a fazer, vivenciar o que nós já sabemos, colocar em prática. E o Haroldo, até coloquei uma frase do Haroldo aqui, ele fala que a proposta espírita é a transformação. Qual que é a proposta espírita? A transformação moral dos habitantes da Terra. Formação de homens de bem. Kardec traz lá. Então, aqui na Terra, como diz o Emmanuel, aqui voltando um pouquinho, esse preparo terrestre nosso aqui é para a nossa transformação em homens de bem. Automaticamente, a minha transformação vai se estender e a partir da reforma, da regeneração de cada um de nós é que será possível a regeneração do nosso planeta. Isso nós já sabemos. Se nós estudamos a doutrina espírita, esse tal reformar-se aqui é a tal da reforma íntima, né? Da transformação íntima, moral, espiritual. E a reforma de cada um se estendendo vai dar a reforma do planeta. Nós já sabemos de tudo isso, mas a questão não é só saber. Mas olha a importância do saber. Uma mensagem do Dr. Bittencourt também, de uns 15 dias atrás, o Dr. Bittencourt fala do conhecimento, do saber. O conhecimento, o saber, o estudo ali das obras de Kardec, de todas essas obras complementares, né, que através de Emmanuel, representando todos que trazem, né, Dr. Bittencourt falou para nós que o conhecimento permite à criatura a desenvolver a asa da compreensão, nos permite o entendimento e o discernimento, vírgula, ao mesmo tempo que estiver trabalhando, empenhado na conquista da asa do amor e da virtude para dar rumo à sua caminhada evolucional. Agora nós precisamos entender ali que amor e virtude, o Sr. Fausto acabou de falar lá que a caridade é o amor em movimento, então caridade é ação, virtude. Para se reformar, precisamos de trabalho, de fazer. Tem toda a importância o saber, mas nós precisamos agora aprender a colocar em prática. Gente, eu falei tudo isso. Desculpa. Essa é a apresentação do livro, o nosso. A primeira lição, né? A primeira lição que nós fizemos aqui chama-se Mãos à Obra. Então, quem não se recorda, né? Vou dar uma voltadinha lá no início do livro. Essa apresentação eu trouxe só uns trechinhos. Ela é muito linda, viu, gente? Então, como o nosso tempo é curto, a gente traz frases, né? Traz alguma ideia e acaba perdendo, às vezes, detalhes bem ricos da lição. Então, a primeira lição se chama Mãos à Obra. Então, da primeira, fizemos até a 179. Aí chegamos aqui na lição 180. Então, aquela abertura é para a gente já abrir nossa mente, para a gente entender um pouquinho aqui o que o Emmanuel vai trazer para nós. Então, nós vamos começar nesse momento a estudar a lição 180. Crê e segue. E o Sr. Fausto comentou sobre o versículo de João, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É uma fala de Jesus, está lá no capítulo 17 de João. Eu fiquei aqui matutando sobre essa... Por que Emmanuel colocou esse versículo 18 aqui nessa lição, né? Então, vamos entender de onde que veio esse versículo, né? O Sr. Fausto já explicou lá para nós,
mas vamos dar uma reforçadinha aqui. Chama lá no Evangelho de João, chama a oração de Jesus, que é logo depois da última ceia pascal, a ceia, durante a ceia pascal, essa oração de Jesus, ele reunido com os discípulos, né, ali glorificando a Deus, né, agradecendo por Deus o ter enviado para nós, né, então ele fala ali com Deus, conversando com Deus, como tu me enviaste ao mundo, e ele se vira ali para os discípulos e fala, eu também os enviei. Então, olha só, ele fala ali, eu também te enviei. Eu falei, gente, por que o Emmanuel trouxe esse versículo, né? Aí o seu Fausto até lembrou a gente lá. Nós somos hoje os discípulos enviados aqui ao mundo por Jesus. Olha a nossa responsabilidade. Porque Jesus, como diz o Severino Celestino, eu vou falar muito dele aqui, e do Saulo César, tem uns 15 dias, eu assisti um seminário com ele, com o Saulo César, então ainda está ressoando aqui na minha mente. O Severino Celestino, professor, né? Depois, lá no final, vou deixar uma pequena biografia dele, quem quiser ler. Ele fala que Jesus, ele sempre fala nos estudos dele, que Jesus tem um projeto, né, para entregar a Terra como um planeta regenerado, entregar para Deus, para a espiritualidade superior, o planeta regenerado. E ele conta com cada um de nós para reerguer o planeta moralmente. Então, apesar da nossa pequenez, né, com relação ao cosmos, a gente ser assim, um grãozinho de areia, nós somos muito importantes dentro desse programa divino, nesse programa de reerguer a Terra moralmente. Lembra que o Emmanuel falou lá no início? A partir da reforma nossa de cada um, o bem vai se estender? Então, hoje, nós somos os discípulos, os aprendizes, né, de Jesus. Então, imagina nós agora aqui, nós estamos falando nós espíritas, né? Nós aqui dentro da tarefa espírita, cristã, a grande responsabilidade nossa de levar a mensagem de Jesus ao mundo, pelo que nós já sabemos, né, falando aqui numa palestra, num estudo como esse, trazemos o Emmanuel, né, a Aldinha, naquela belezura que a gente fica aqui emocionada, trazendo a fala do Dr. Bittencourt, né, o contato com o Dr. Bittencourt, que é um apóstolo, um trabalhador do Cristo, né? Então, imagina a nossa responsabilidade agora, levar a palavra de Jesus, não só falando, praticando, vivendo, né, conhecendo através do saber, para que a gente tenha maior conhecimento, maior compreensão, maior discernimento, como diz o Dr. Bittencourt, né? Mas, acima de tudo, que a gente possa vivenciar essas lições sublimes. Isso tudo nós falamos para começar a lição do Emmanuel, né? E o Emmanuel começa lá. Se abraçaste, meu amigo, está falando para nós espíritas, se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, clima de serviço e edificação. Está aqui dentro da doutrina espírita, né, ou do espiritismo, como queiram, é clima de serviço e edificação. Porque, primeiro, quem é beneficiado? Quando eu começo a fazer as minhas transformações para a extensão do bem? Eu. Né? Cada um de nós. A própria criatura. Então, se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, né, uma fé mais nobre, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Então, estamos aqui dentro da doutrina espírita, sedento de vida superior. O que é isso, gente? Não aguentamos mais sofrer. Não aguentamos ficar reencarnação após reencarnação estagnados. Às vezes, com as mesmas questões, passando pelas mesmas provações, pelas mesmas expiações, e sofrendo muito. Então, nós chegamos aqui, dentro da doutrina espírita, olha que maravilha, sedentos de vida superior. Olha o que Kardec coloca para nós, desculpa, é para frente.
sedentos de vida superior. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 8, olha o que Kardec colocou para nós. A criatura, os homens, quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então a gente chega aqui cansado de sofrer, de praticar o mal, de receber o mal, de espargir o mal, né? Aí a gente busca o remédio no bem, nas lições sublimes do mestre, no amor. Recorda que o mestre te enviou o coração renovado. Então, quando a gente fala de coração renovado, não tem jeito da gente não lembrar do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do próprio Emmanuel, da lição Como Lázaro, que nós já fizemos várias vezes. Quem é a turminha de terça e quarta vai relembrar dessa lição, espero, né? Olha, coração renovado. O que Emmanuel traz para nós? Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, com o passado, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de coração renovado, de maneira que a gente possa reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, divino, na dádiva suprema de começar tudo outra vez, no vasto campo do mundo. O que ele quis dizer aqui, a gente pensando, né, refletindo? Vasto campo de oportunidades, de relações familiares, sociais, profissionais, religiosas, para servi-lo. Estamos aqui a serviço do Cristo. Nós somos, hoje, os discípulos, os aprendizes do Cristo, os trabalhadores de sua seara. E ele conta conosco para toda essa transformação. Eu estava até pegando o evangelho aqui, olha o que Jesus falou, lá no capítulo 15, Fora da Caridade Nossa Salvação. Eu vos digo em verdade, quantas vezes os fizerdes com relação a um destes pequenos de meus irmãos, tudo que nós fizermos ao nosso irmão, o São Fausto deixou isso bem claro ali, servir ao próximo, foi a mim mesmo que o fizesse. Então, quando nós estamos aqui na seara, servindo Cristo, como que eu estou servindo Cristo? Fazer ao próximo o que gostaria que ele fizesse, amar ao próximo como a si mesmo. Assim é servir Jesus. Agora, Emmanuel, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque Emmanuel faz essa abertura. Normalmente as lições dele, sim, ele faz uma abertura, depois ele faz um desenvolvimento e depois encerra, né? Assim, muito bem definido. Então, Emmanuel fez essa abertura e logo agora ele vai trazer para nós, porque ele falou que nós estamos no vasto campo do mundo para servir, ele vai trazer agora para nós um programa de trabalho com Jesus, ou para Jesus, nesse vasto campo do mundo. Então, vamos tentar entender essas diretrizes, né? Eu até escrevi aqui uma receita que ele traz. Programa de trabalho com Jesus. Vamos tentar entender. Na prática mesmo. Ele traz na prática. Vamos tentar, a prática mesmo, vamos tentar entender isso. Por isso que lá no início, né, trouxemos a Alda falando que as lições do Emmanuel nos ensina, nos convida a realizar esse trabalho íntimo. Agora o Emmanuel começa o programa de trabalho com Jesus, ou para Jesus, nos servindo, né, fazendo a nossa transformação e, consequentemente, expandindo esse bem. Olha o que ele trouxe. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que pregoas, ditará diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro dela por sua vez. Observem que aqui na primeira linha, ou na primeira parte da frase, ele fala o que nós já sabemos. Não só ensinarás o bom caminho, porque Kardec, todos os espíritos que nós conhecemos, os benfeitores espirituais, nos ensinam, nos mostram o bom caminho. Ditarás regras, diretrizes nobres para os outros. Nós conhecemos várias. As diretrizes de Jesus, do Evangelho, são todas nobres. São todas diretrizes nobres, fora todas as mensagens que nós recebemos, né, desses espíritos que estão aqui
como Emmanuel falou, preocupado com o progresso do mundo, na responsabilidade do viver aqui ou lá. Então, ele traz para nós, no primeiro momento, primeira frase, né, o primeiro parte da frase, o que nós já sabemos. E na segunda, ele coloca o trabalho com Jesus, o serviço com Jesus. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditará diretrizes nobres para os outros. Somos mestres. Contudo, marchará dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo. Essa aqui, nós ditamos uma diretriz nobilíssima. É nobilíssimo que faz? Acho que é, né? Uma diretriz muito nobre. Nós citamos Jesus aqui. Tende, lá em João 16, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Beleza, proclamarás a necessidade de bom ânimo. Mas, gente, quando o Emmanuel fala mas, contudo, portanto, todavia, podemos esperar alguma coisa. Boa. Proclamarás a necessidade de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Podemos traduzir essa recomendação de Emmanuel. A primeira frase é a caridade material. A segunda frase, a caridade moral. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Nada de errado com a caridade material, muito necessária, principalmente nesse momento agora, né, que nós estamos vivendo. Mas a Joana de Ângela, no Evangelho, né, o Espírito Amigo, mesmo fala para nós, a material é a mais fácil de fazer. Se a gente tem um dinheirinho, a gente vai lá no supermercado e compra. Ou hoje a gente liga, né? É o trabalho que nós vamos ter. Mas nós somos chamados a dar algo mais. E nós temos muito a doar de nós mesmos. Nós temos muito. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. O Haroldo fala, eu também adoro ir anotando as frases do Haroldo, eu anotei uma frase dele aqui, que a caridade na doutrina espírita, ela tem um sentido muito mais profundo e muito mais amplo do que simplesmente a transferência de recurso material. É a tal da caridade moral, que a própria irmã Rosália fala para a gente aqui no Evangelho, lá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Deixa eu pegar a irmã Rosália aqui. O que ela fala? Ela fala que a caridade moral é a mais difícil, porque ela consiste em se suportar uns aos outros. Mas a gente já consegue fazer alguma coisinha. A gente dá a cesta básica e fala, vai com Deus, que Deus te abençoe. A gente faz até uma prece, né, para quem a gente está dando um arroz, uma cestinha básica, porque a caridade moral, ela envolve os pensamentos, os sentimentos, né, e temos ali a ação com a caridade material. Então, nessa primeira frase, tem mais, viu, gente? Tem mais diretrizes aqui, tem mais do programa. Mas entenderam que não é só saber? Então, lembra que o Emmanuel falou no início? O problema não é apenas de saber, é o de se reformar para a extensão do bem. Então, ele coloca primeiramente o que nós já conhecemos, se estamos dentro da doutrina espírita, acho que o André Luiz fala 2 semanas dentro da doutrina espírita, nós já conhecemos alguma coisa. E na segunda, ele coloca aqui o trabalho de reforma, de transformação íntima, com Jesus. E ele continua. Não somente perdoarás. Nossa, esse aqui nós conhecemos, o que ele coloca lá? Diretrizes nobilíssimas. Perdoar não 70, mas 70 vezes 7. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Muitas vezes a gente cita isso numa conversa com alguém. Então, nós ditamos diretrizes nobres porque nós conhecemos essas diretrizes. Mas compreenderás o ofensor. Conhecer. Diretrizes nobres, conhecemos. Trabalho com Jesus, em sua seara, de transformação para extensão do bem.
compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Eu vou trazer aqui agora uma historinha, ainda tem mais diretriz, viu, gente? Fiquem aí. Uma historinha do Severino Celestino. Ele falou que leu um livro que chama O Filho do Hamas, ele leu até em hebraico na época, agora já tem em português. É a história de um jovem, filho do líder desse partido violento, o Hamas, né? É um jovem árabe, ele já tinha sido preso, participado de vários eventos violentos, e um dia ele estava ali próximo do Monte das Oliveiras, e tinha um jovem cristão com um grupo, né, que ia estudar o Evangelho de Jesus, e ele convidou esse jovem, esse filho do Hamas, e falando que ia fazer o Evangelho. O jovem não tinha nada para fazer e foi fazer o Evangelho com ele. No final do estudo, né, eles deram o Evangelho de Jesus para esse jovem, o jovem levou para casa e leu. O Severino Celestino fala que tudo que você dá para árabe pode ser receita, bula, que ele lê tudo e depois vai lá e te conta o que leu. Então, o jovem, né, quando chegou na parte ali do Evangelho de Jesus, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, foi tão impactante essa revelação para ele, que ele deixou de ser judeu. Ele era judeu e se tornou cristão. E ele falou para o grupinho, essa é a frase que pode salvar o planeta Terra. Amai os vossos inimigos. Então, isso está ali no Evangelho de Jesus, essa diretriz nobre que o Emmanuel fala para nós. Trabalha isso, compreende o ofensor, auxilia-o a reerguer-se. Tem mais do Emmanuel, gente. Não criticarás. Gente, qual foi a última vez que nós criticamos, né? De ter sido até hoje. Se a gente for fazer, né, verdadeiramente, encontrarás recursos inesperados de ser útil. O próprio o André Luiz, amigo do Emmanuel, com certeza ali preocupado, né, com o progresso nosso aqui no planeta. O próprio, aqui no livrinho, estou aqui com o livrinho Sinal Verde, o André Luiz fala para nós, procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. Só para dar uma reforçadinha, ele fala assim, toda vez que nós criticamos, nós estamos moralmente na obrigação de fazer melhor. Então, se nós queremos, né, realmente ajudar, nós vamos encontrar recursos. Ao invés de ficar só criticando, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Por que nós vamos encontrar, gente? O que o Emmanuel colocou lá na abertura do livro? Nesse vasto campo do mundo. Se eu não encontro um recurso aqui, saindo ali, fora da minha casa, dentro da casa é onde nós temos mais recursos, vocês sabem disso, né? Nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita, nós já sabemos. Mas posso encontrar fora da minha casa, no trabalho, no centro. E não temos desculpa. Não deblaterarás. Quando a gente estava no estudo, né, nós vamos ver o que é essa palavra. Deblaterar é uma discussão acalorada, esbravejar, bradar aos quatro ventos, né? Então, não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Para que perder tempo discutindo, esbravejando? Vão utilizar esse tempo para dirigir os nossos bons pensamentos, para extirpar aqueles não tão bons que nós ainda temos, né? Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho no vasto campo do mundo, encontrarás o caminho do serviço ao semelhante em qualquer parte. Eu lembro de uma moça que contou uma história de centro espírita, nós temos que falar de nós, não vamos falar de outras religiões, né? Uma pessoa que já estava lá, um voluntário, há 20 anos, num trabalho, estava lá fazendo o trabalhinho dele, insatisfeito. Nem sei se estava tão bem feito assim, a pessoa comentava, né? Mas não queria, estava com medo de largar esse servicinho e de encontrar outro. Assim, mas se eu deixar de ser voluntário aqui, onde que eu vou ser voluntário? E às vezes fica ali insatisfeito, arranjando desafetos e quer servir ali. Não! O mundo é muito vasto. Encontrarás o caminho do serviço ao semelhante em qualquer parte. Eu me lembrei aqui, quando a gente estava estudando, quando eu mudei para Belo Horizonte, início de 2007, final de 2006, eu frequentava o centro espírita. Até tem duas amigas queridas minhas,
A gente morava na floresta amazônica, né? A Bel e a Bianca costumam assistir na quarta de manhã. Tinha um centro espírita lá, gente, no meio da floresta amazônica. Tinha umas 6 pessoas no centro, tudo bem. E quando eu vim para Belo Horizonte, eu falei, meu Deus, eu vou sair do centro espírita aqui, será que eu vou arrumar algum servicinho, né? Ser voluntária em algum centro? Será que eu vou achar? Eu gosto tanto daqui, aqui estou. Né? Então, o mundo é muito vasto, muito vasto. Emmanuel coloca, não viverá simplesmente no combate palavroso contra o mal. A gente fala mal do mal, vocês já viram? Mas às vezes a gente não faz, a gente só fala, porque nós somos muito bonzinhos, né? A gente só fala mal. Eu não faço mal. Isso Emmanuel falou que nós já sabemos. Com Jesus, reterás o bem. Por que nós vamos reter? Porque nós estudamos a doutrina espírita, né? Kardec e todos os outros, então nós retemos o bem, vírgula, semeando com todos. Porque o problema não é só saber, né? Inclusive aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 642, olha que Kardec perguntou para os espíritos. Para agradar a Deus, trabalhar com Cristo, né? Trabalhar a Deus, servir na sua seara e assegurar sua posição futura, subir uns degrauzinhos aqui na escala evolutiva, não é o nosso objetivo? Bastará que o homem não pratique o mal? Eu falei, meu Deus. Olha que os espíritos responderam, não basta que não pratique os mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Semear o bem. Retém, a partir do momento que eu tenho o bem aqui, através de todos os nossos estudos, por exemplo, eu posso já começar a semear. O que o Emmanuel falou? Se reformar para extensão do bem. E ele ainda coloca mais um pouquinho aqui, os espíritos. Olha, nós vamos responder por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. A gente está vendo o mal acontecer, está falando mal do mal e não está fazendo bem, responderemos por isso. Então, gente, eu vou trazer de novo isso aqui, porque eu sou uma pessoa muito repetitiva. Até eu, às vezes, me irrito, então me desculpem. Mas, às vezes, a gente precisa repetir para ver se grava, né? Vamos lembrar do Emmanuel? O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Me desculpem. O Saulo César, ele estava junto com Severino Celestino, ele falou uma frase muito interessante, nem era sobre essa lição que eles estavam estudando, era um outro seminário, quem quiser está lá no YouTube, só colocar Severino Celestino e Saulo César, né? O Saulo César falou uma frase que me impactou também, e que a gente sabe, mas a gente não pensa muito, não pratica muito. O mal exige o bem como resposta. E quanto tempo nós estamos omitindo, né? Falando mal do mal, vendo o mal passar por aqui. Não, ele falou, o mal exige o bem como resposta. Estamos aqui encerrando a leitura do Emmanuel, mas depois a gente vai continuar mais um pouquinho nas reflexões. Não condenarás. Né? Condenar já dá uma impressão assim de escuridão, distante do amor, né? Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em seu coração até o sacrifício. Quando a gente fala em condenar, eu, pelo menos quando a gente estava estudando, a gente lembra na hora da mulher adúltera, né? Que Jesus coloca Jesus ali no meio, fala, cadê os que te condenaram? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais, né? Então, e Jesus foi condenado e crucificado até o sacrifício. Então, nosso trabalho aqui, e quantas vezes a gente condena, né? As atitudes, as falas, enquanto isso a gente vai criando aquela nuvenzinha negra aqui. Então, precisamos, com Jesus, no trabalho com Jesus, descobrir essa luz que brilha e fazê-la brilhar aqui no nosso coração. E o Emmanuel traz aqui um pequeno resuminho nas condições para que a gente coloque tudo isso aqui em prática. Ele traz essas condições para que a gente continue crendo, exercitando a nossa fé e seguindo. Então, para colocar tudo isso em prática, ora e vigia. Porque na oração nós entramos em conexão com Deus, com os benfeitores espirituais, com a espiritualidade amiga. Na oração, nós exercitamos a fé.
A humildade, porque é na hora ali da oração que nós admitimos, né, que existe algo superior, alguém superior, que nós recorremos a ele. Vigia os pensamentos, os sentimentos, para a gente dar curso àqueles bons, né, extirpar os inferiores. Ama e espera. Eu vou pular o ama e espera, porque eu quero falar um pouquinho dele aqui. Serve e renuncia. Serviço com Jesus, serviço ao próximo, serviço de transformação para extensão do bem. Prática, programa do Emmanuel na lição Crê e Segue, tá? Ok? E Emmanuel termina essa lição seguinte, renuncia, eu queria falar um pouquinho do renuncia, a gente renuncia nesse trabalho, quando nós abraçamos a tarefa espiritista cristã, muitas vezes nós renunciamos ao tempo, né, renunciamos à presença de pessoas queridas, renunciamos a alguns prazeres, renunciamos a algumas ideias, né? Leia um livro Renúncia. Então, Emmanuel termina essa parte aqui, né, dessa lição dele, falando o seguinte, que ele sempre faz esse fechamento, como nós falamos, né? Se não te dispõe a aproveitar a lição do mestre, o Emmanuel trouxe aqui para nós esse programinha, nos dando assim, né, um pequeno saborzinho do que é trabalhar com Jesus. Se a gente se não te dispões a aproveitar a lição do mestre, afeiçoando a própria vida, moldando a nossa vida, afeiçoando a nossa vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então, vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Então, esse programa que Emmanuel trouxe aqui para nós, junto com a lição de Jesus, são lições, assim, impossíveis não, gente. São do nosso dia a dia, que nós já conhecemos. São desafiadoras, sim, porque nós temos um probleminha. Elas são desafiadoras para nós porque nós temos um probleminha. Que a fala de Jesus, como nos diz o Saulo César, a fala de Jesus é grudado com a prática. Ele falava o que vivia e vivia o que falava. Nós ainda temos certa dificuldade para fazer aquilo que nós falamos. Nós conhecemos muito. Se nós estudamos dentro da doutrina espírita seriamente, nós conhecemos muito, mas fazemos pouco. E como Emmanuel colocou ali na primeira diretriz, no primeiro programa, nós temos muita dificuldade para fazer aquilo que nós apregoamos. Então, Emmanuel indica esse caminho para nós, para que a nossa fé não seja vã. Porque senão essa lição dele ia chamar só crer, né? Não, é crer e segue. E nós só continuamos seguindo porque nós cremos, porque nós temos fé. Cremos em algo superior que nos conduz aqui na Terra. A Meimei, nós já estamos quase indo para o encerramento, viu, gente? A Meimei, eu peço o Theo aí uns 5 ou 10 minutos. A Meimei tem uma lição linda na psicografia do Chico, onde a Meimei fala sobre essa fé para nós, de não perder a fé. Lá no livro, na lição Confia Sempre, a Meimei fala o seguinte: de todos os infelizes, os mais infelizes são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio, gente, a pior coisa, a pior provação que pode acontecer conosco é a gente perder a fé. É sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo aqui na Terra. É tão grave que um dia também ouvi uma fala do Jorge Elahá, que é um espírita estudioso também do Evangelho, dos textos bíblicos, né? Ele falou o seguinte: nós não podemos perder a fé não, gente. Senão a gente enlouquece. A prova, continuar vivendo aqui na Terra sem fé, viu, Emmanuel? Crê e segue. Continuar vivendo aqui sem fé, a prova fica muito pesada. Se eu não tiver a certeza que Deus, que alguém, que a espiritualidade amiga está cuidando, está nos protegendo e muitas vezes nos dirigindo aqui da Terra, a gente cai muito mais facilmente. A gente adoece, entra em depressão, quer sair da Terra, né? Pensa até em tirar a própria vida. Então, por isso que o Emmanuel trouxe para nós, crê e segue. Eu vou pular isso aqui, porque eu falei para vocês que eu ia falar sobre
vou voltar aqui só um minutinho. Ama e espera. A gente não pode falar de ama e espera sem falar do diálogo de Saulo e Abigail. Então, nós estamos aqui no momento, no livro Paulo e Estevão, lá na parte das lutas e humilhações, aquele momento em que Saulo sai de Damasco, né, e sai do deserto, 3 anos no deserto, vai para Damasco, procura a sinagoga, é expulso de lá, depois vai para Jerusalém, os próprios amigos, procura amigos, eles o repele, procura Simão Pedro na casa do caminho, Simão Pedro fala para ele se recolher e ser mais discreto, e ele doido ali, como diz no livro, para colaborar na obra do Cristo, né? Um Saulo já transformado, ele doido para colaborar, ele vai até para Tarso, a cidade vizinha, a cidade natal dele, e ele tem um diálogo rude e emocionado com o pai dele. Então, assim, é muito difícil eu falar isso para vocês, esse pedacinho da vida de Saulo, porque é tão rico em detalhe, e eu perco aqui falando tanto, né, tão rapidamente, de detalhes maravilhosos. Leiam lá, por favor. Então, Paulo, no meio dessa confusão, a cabeça dele a mil, né, o próprio pai o repele, e ele procura um lugar para descansar, e acaba dormindo, né, sai da cidade, vai para um gruta, uma caverna, e de repente ele percebe quem está chegando ali perto dele, Abigail e Estevão. Abigail era noiva dele, né, e Estevão chega ali perto, aí nesse momento ele sente uma quietude, uma sensação de repouso, um sentimento profundo de paz, e ele com 1000 perguntas na cabeça, e eles têm um diálogo, e no final do diálogo, ele faz 4 perguntas para Abigail. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que aprender o que o Cristo espera de mim? Ela respondeu, ama. E lá no livro, Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço? É muito esforço para trabalhar com Jesus, para minha alma entender isso. Então, como alcançar tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Ele saberia guardar o porvir das bênçãos do Altíssimo, confiaria na misericórdia do Cristo. Nesse momento, já ali, Abigail indo embora, ele, sentindo que ela já ia embora, ele apertava as mãos dela com imensa ternura, um encontro espiritual, né, gente? Concordavam ali que era indispensável nesse trabalho de Paulo cooperar com a obra do Cristo, ele amar, trabalhar e esperar. Aí ele ainda faz uma pergunta para ela. Como conciliar, então, essas lições sublimes do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela responde, perdoa. Então, a gente partindo para o encerramento, 5 minutinhos a mais aqui nós estamos, eu achei esse quadrinho aqui com as respostas da Abigail. Ama, trabalha, espera e perdoa. Então, como nós estamos próximos do Natal, eu queria desejar a todo mundo um Feliz Natal e queria dar esse quadrinho de presente, um presente virtual, para que cada um de nós possa colocá-lo na nossa casa interior, na nossa casa mental, no nosso altar íntimo, num lugar bem visível. Por favor, prega na paredinha aí do altar íntimo, num lugar bem visível. Por quê? Aqui no nosso dia a dia, quando a vida, os amigos, os parentes nos pedirem compreensão, nos pedirem esforço, o desânimo e a indiferença assombrar a nossa vida, a gente bate o olho no quadrinho, a gente possa bater o olho no quadrinho e ver a resposta. Ama, trabalha, espera e perdoa. E vou encerrar o encerramento com uma frase do nosso querido Chico Xavier. Vocês viram que belezura? Nós começamos com a Alda e vamos terminar com o Chico. Porque essa frase,
ali depois do Sou Falso, depois da Alice, depois da Alda, se eu tivesse aqui nesse estudo e trouxesse só essa frase do Chico, não precisaria da gente ter falando aí 45 minutos já quase. Ela resume tudo isso que o Emmanuel trouxe, que a doutrina, que o Evangelho de Jesus traz para nós. Então, eu desejo a todos um feliz Natal, muito amor, muita compreensão, muito discernimento sobre o momento, né? Muito entendimento do momento que nós estamos passando. E, por favor, preciso repetir, Alda, confie. Nós temos Deus, Jesus, todos os benfeitores espirituais aqui, estamos, nos acompanha na Terra, nós estamos aqui sob o olhar misericordioso de Jesus. Vamos encerrar com o Chico? Eu espero que as pessoas leiam no meu comportamento o Evangelho de Jesus. Chico Xavier. Um beijo para todos. Nossa, Zenaide, que delícia, que exposição maravilhosa. Realmente uma beleza. Nós fechamos, então, o livro Pão Nosso com uma pérola, porque foi realmente lindo, foi emocionante. Eu estou aqui escrevendo, já estou pensando em fazer uma artezinha também de ama, trabalha, espera e perdoa, para poder servir de mensagem para os meus amigos, para quem eu encontrar esse ano, como um facho de esperança para 2020, né? Que a gente possa fazer isso. Muito obrigado. Quadrinha para você também, viu? Prega aí no seu íntimo. Vou brigar. Eu quero fazer uma artezinha também com ele, assim, ficar bonitinho. Serve para todos nós. Muito obrigado, foi lindo. Eu queria te convidar, só antes de passar para você novamente, eu queria lembrar o pessoal que nossas atividades da terça e da quarta não vão parar. Vai ter uma diferença, por exemplo, no dia 23, na próxima quarta, eu não vou poder participar. Como já disse, não é um gerúndio barato, estarei de fato viajando no carro, mas nós estaremos aqui presentes, a equipe, a Patrícia, né, a Catinha, a Devinha Soraya, a Alicia também participando, vai ser tudo muito bem, tá bom? Mas nós não vamos parar, nós estamos sempre juntos aqui, isso é fundamental para o nosso bem-estar. E nós encerramos, então, vamos dizer assim, essa pode ser a minha última participação esse ano, então nos vemos ano que vem. Agradeço sempre a vocês o apoio, o carinho que vocês me recebem, o carinho dessa equipe que está junto conosco nesse trabalho. E vou pedir a Zenaide, então, para fazer uma oração para encerrar nossos trabalhos de hoje com a rosinha da Patrícia, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Beijo. Então, vamos nos voltar aqui para o nosso mundo interior, né, para a nossa casa íntima, nessa certeza da proteção divina, dos amigos espirituais, desse olhar de Jesus sobre cada um de nós. E nós ainda temos aqui, por nós, o Manuel Felipe, o Dr. Bittencourt. Então, por favor, que a gente possa caminhar aqui com confiança, com certeza, e que a cada dia a nossa fé possa ser fortalecida e a gente possa, de verdade, fazer um compromisso conosco mesmo para a nossa reforma íntima, trazendo as lições sublimes de Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, na certeza de todo esse amparo, de toda essa proteção, entregamos na mão de Jesus a nossa vida, o nosso próximo ano de 2021, mas crendo, confiando que está tudo sob o seu olhar, mas seguindo, fazendo a nossa parte com muito amor. Muito obrigada, uma boa quarta-feira e boa semana para todos.